centena deles, que precisa ser expurgado devidamente da sociedade e que só serão algemados, eles precisam. Vamos fazer. Pediria mais uma coisa a vocês. Vamos fazer também uma audiência pública para trabalhar a questão das perícias judiciais, chamando aqui o Ministério Público do Trabalho, chamando o Ministério Público Federal e os comprometendo com a nossa luta. Obrigado e desculpa eu ter falado demais. Obrigado, doutora Leopoldina, pelo seu importante pronunciamento. E agora a gente volta ao normal, não é? Para que o próximo fale os 5 minutos, né, pessoal? O acordo que a gente fez, né? Não foi eu que decidi, decidimos coletivamente. Ok? Então, eu chamo agora o nosso querido Manuel Saraiva, poeta, vai falar como segurado. Olha, inscritos tem ainda a doutora Ana Fati, da Associação Nacional dos Médicos Peritos, o Antônio Munari, metalúrgico do Rio Grande do Sul, e o Alfredo Gonçalves, Fórum Sindical da Saúde. Podemos concluir com esta fase? Deputado, eu poderei iniciar? Pode sim. Posso. Eu estou aqui na qualidade de segurado do INSS e beneficiário do auxílio doença. Meu nome é Manuel Saraiva Poeta. Eu estive dos dois lados. Eu estive do lado como servidor público, inclusive do próprio Ministério da Previdência Social, tá? Sou aposentada por tempo de serviço, 32 anos de trabalho na proporcional, me aposentei aos 47 anos de idade, com 32 anos de serviço, em 1995. Depois de 1995, continuei trabalhando desta feita através de empresas terceirizadas e encargos comissionados dentro do próprio Ministério. E, de repente, depois de aproximadamente 10 anos, comecei a contribuir para o INSS após a minha aposentadoria. Depois de aproximadamente 10 anos, em razão da morte da minha mãe, eu adquiri a síndrome do pânico. Eu estou aqui numa condição quase extrema, porque realmente eu não saio de casa há praticamente 5 anos. Eu só tenho a confiança da minha esposa, que anda sempre comigo. E, na ocasião das perícias, eu sempre a levava, inclusive por recomendação médica, e em todas as perícias, 11 perícias que eu fiz, em todas as perícias houve problema no ingresso da minha esposa. E nós conversávamos e conseguíamos que ela entrasse. Alguns médicos entendiam e permitiam que ela entrasse. Só que uma delas, ao final, não quis aceitar. E ainda me ameaçou levar para a Polícia Federal, porque eu estava questionando a nossa Constituição, que me permitia esse direito de estar com a minha esposa do meu lado. E essa pessoa disse que iria chamar a Polícia Federal. Eu falei, não precisa chamar a Polícia Federal, porque eu mesmo vou lá. E eu fui à Polícia Federal. E tiveram o descaramento de levar uma testemunha falsa para dizer que eu coloquei o dedo na cara da perita. E isso é mentira. Eu sou servidor, inclusive eu fui diretor dentro do próprio Ministério da Previdência. Eu fui diretor e muitos me conhecem. Talvez o seu Geilson, doutor Geilson, já me conheça por nome. Do blog INSS é uma vergonha. Sou eu que escrevo lá e conto todas as mazelas que acontecem no INSS. As safadezas que acontecem, as pilantragens, os roubos, inclusive com a conivência do próprio CFM. Eu não vou dizer aqui o que acontece. Agora, quem quiser saber, eu posso depois passar. O CFM pagando um curso de doutoramento para um perito, quando na realidade esse curso seria só para conselheiros e foi liberado para perito. Essa pessoa que foi beneficiada com isso foi presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, doutor Eduardo Henrique Rodrigues de Almeida.
tá? Que para mim é um psicopata, porque ele entra em Orkut com fake, com o nome de school, para ficar fazendo chacota da doença das pessoas que já estão doentes, piorando mais ainda o estado de doença da pessoa. E tem outro também, que o doutor Geilton deve saber, que é do Rio Grande do Norte, que é outro psicopata que fazia a mesma coisa. Eu chamo psicopata mesmo, e assumo com meu nome. Doutor Elton Xavier, do Rio Grande do Norte. Então, essas pessoas deveriam ser extirpadas do serviço público. Por isso, eu estou nessa luta. Eu não teria nada que ficar fazendo isso, porque eu tive que recorrer ao judiciário, e realmente o judiciário me reconheceu a minha incapacidade, fiz a minha perícia judicial e foi reconhecida a minha incapacidade. Agora, eu fui totalmente desprezado e achincalhado não digo todos, mas dessas 11 perícias, 2 ou 3 não deveriam ser sequer veterinários. Tá? Eu estou falando isso com o meu nome. E assino embaixo. E quem quiser ver isso, veja uma comunidade no Orkut que se chama INSS é uma vergonha, no qual eu escrevo como Antônio Poeta, mas me identificando como Manuel Saraiva Poeta. Vejam lá que vocês vão tomar conhecimento de todas as safadezas que eu relato lá, sem medo algum de nada e de ninguém. Porque eu estive dos dois lados. Já recorri ao Ministério, já estive em gabinete de ministro, já estive em presidência de INSS, nunca ninguém se interessou em tomar uma providência contra esses 2 psicopatas. São 2 psicopatas. Não são menos do que isso. Como eu tenho um filho que tem a síndrome de Usher, a doutora deve saber o que é isso. Síndrome de Usher é um problema degenerativo. Usher é um problema degenerativo que leva a pessoa à surdez e à cegueira total. E esses psicopatas ficam no Orkut, escondido atrás de fakes, e eu fui descobrir o nome das pessoas, desses peritos, fazendo chacota da doença dessas pessoas. Isso é uma coisa que realmente eu nunca vi na minha vida. Eu tenho 64 anos de vida. Eu nunca vi na minha vida. Tá? E não vou me calar nunca diante de ninguém. E diante de nada. Obrigado. Obrigado, esse companheiro é o meu desabafo. Manuel Saraiva. Eu apenas só recomendo ao pessoal sempre respeitar um pouco o tempo, senão a gente não vai embora hoje. E na hora que essa luzinha aqui, tá vendo aí? Na hora que essa luzinha aqui começar a piscar, a sessão perde o valor. Então, é porque começa a ordem do dia. Então, perde a eficácia. Então, eu queria recomendar ao pessoal para a gente tentar, em 5 minutos, colocar o caso. Ok, gente? Senão, a gente vai fazer muitas falas importantes, vai desabafar, vai fazer bons discursos, mas depois pode perder a eficácia, né? E tem muita gente inscrita. Podemos encerrar a inscrição, pessoal? Podemos? Então, eu vou dizer quem está inscrito. Depois de inscritos, vão falar a doutora Maria, o doutor Geilson e a doutora Ana Maria, que acabou de chegar. Você espera a gente terminar de fazer o pronunciamento para pensar em encaminhamentos? Doutora Janaína está pedindo a palavra. Espera um pouquinho, por isso que eu falo. Vocês já estão querendo resposta, mas o povo está querendo falar cada vez mais, como é que faz? Não é, pessoal? Vou passar a palavra agora para a doutora Ana Fati, da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Por favor, doutora Ana, a senhora tem também até 5 minutos. A minha fala é rápida, eu só quero colocar alguns pontos aqui que precisam ser lembrados. A perícia médica do INSS, ela se atém não à avaliação da doença e ao medicamento e ao tratamento da doença. Ela se atém ao fato de que, estando um segurado doente, ele também, além de portador dessa doença, seja incapaz para aquela atividade que ele exerce normalmente. Então é muito importante, e eu tenho conduzido as minhas perícias já partindo desse princípio,
em perguntar para o segurado o que é que ele faz, como é o gesto profissional dele, o que ele faz no seu dia a dia. Porque, de acordo com o que ele faz, portador de uma doença, ele pode ou não estar incapaz para aquela atividade que ele exerce. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu, por exemplo, me acidento e tenho, por exemplo, uma torção de tornozelo, eu posso continuar exercendo a minha profissão, porque a minha profissão faz com que eu converse com o segurado, eu colhe uma história, faça o exame físico desse segurado, né? E introduza os dados dentro de um sistema. Então, não vai me fazer falta o fato de eu poder, vamos dizer assim, me locomover com certa dificuldade dentro de um consultório. Agora, se eu estivesse atendendo, por exemplo, um pedreiro, e ele tivesse com o mesmo problema, ele tivesse torcido o seu tornozelo, é lógico que ele está incapaz para a atividade dele. A atividade dele não permite. Uma pessoa que trabalha em obra, um serviço mais pesado, não tem condição da pessoa com a mesma patologia está capaz para a sua atividade. Daí a importância da anamnese no consultório, de a gente identificar de cara qual que é a atividade, qual é o gesto profissional desse trabalhador. Então, isso é a coisa mais importante. Agora, é preciso ficar bem claro aqui que nós não somos médicos da assistência social, nós não somos médicos do SUS. Infelizmente, a gente não tem contado com um serviço de saúde eficaz que atenda o nosso trabalhador. Muitas vezes a gente vê um segurado que nos procura, às vezes com uma lesão de joelho, às vezes com indicação cirúrgica, e esse segurado fica anos esperando um atendimento do SUS para ser operado e não consegue. Certo? Então, o SUS falha em não atender esse segurado. Tá certo? Então, a gente tem que se ater muito à legislação. E a legislação fala que a gente deve interpretar a capacidade ou incapacidade de acordo com o gesto profissional do trabalhador, certo? Então, existem vários pontos que são importantes aqui eu falar e que eu gostaria de dizer para vocês que o perito médico deveria, mas não tem, acesso a um parecer especializado, que está na lei. A gente poderia pedir um parecer especializado muitas vezes, principalmente em áreas de difícil avaliação, que às vezes você precisa não de uma sessão para você verificar se o trabalhador realmente é possuidor daquela patologia ou não, como por exemplo a psiquiatria. Agora, a instituição não nos dá esse profissional para balizar o que nós precisamos muitas vezes no dia a dia. Muitas vezes nós precisamos do profissional especializado e competente que dê um parecer. E nós não temos isso. O INSS não consegue ter médico especialista para nos fornecer um atestado que consubstancie muitas vezes as nossas perícias. Porque não tem dinheiro para pagar um profissional. Porque veja bem, um psiquiatra, vocês veem isso pelas seguradoras todas de saúde, em geral, se você precisa de um psiquiatra, a tua seguradora de saúde não cobre. Por quê? Porque a psiquiatria é uma especialidade totalmente diferente. Muitas vezes, para se firmar um diagnóstico, é preciso que o indivíduo vá em 5, 6 sessões para que o médico forme a sua convicção de diagnóstico. Então, esse é um ponto, um aspecto que nós não temos. Tanto é assim com a psiquiatria como a neurologia, que também é uma especialidade mais difícil para a gente poder interpretar, às vezes, um laudo que nos trazem os segurados. Outra coisa também, deveria poder, nós podermos emitir algum documento para as empresas, para que elas cumprissem, por exemplo, as orientações que as OPs e os médicos que fazem parte da reabilitação profissional, muitas vezes fazem na volta desse trabalhador. Porque muitas vezes o trabalhador não está completamente incapaz para voltar ao trabalho. Às vezes são pessoas jovens, tá? Que ainda têm muita capacidade laborativa residual e que a empresa tem que ter uma visão, um olhar desse trabalhador como uma pessoa que passou por uma reabilitação profissional e precisa de ter um tratamento diferenciado, precisa ser colocado numa atividade condizente com a sua capacidade laboral reduzida.
Nós não temos essa prerrogativa de poder dizer e a empresa cumprir. Muitas vezes até se faz esse documento solicitando à empresa que respeite isso, mas não existe uma fiscalização eficaz, principalmente do Ministério do Trabalho, talvez por falta de profissionais que pudessem visitar essas empresas no cumprimento da legislação. A outra coisa... Doutora, 5 minutos. A gente... Tem mais 1 minuto? O principal aqui, uma das coisas principais que a gente vê no nosso dia a dia também é a falta de concurso do SUS na resolução das patologias, às vezes de fácil até a solução, mas os trabalhadores não têm conseguido serem atendidos. Muitos deles não têm acesso a essa medicina de seguradora de saúde. Eles têm que realmente procurar o SUS e o SUS não os atende, certo? Em relação ao que a senhora falou a respeito do médico, que ao mesmo tempo é médico do INSS e médico da empresa, e ele é assistente técnico, isso não pode existir, gente. Realmente tem que ser denunciado, porque existe um conflito de interesse. O Código de Ética Médica não permite que um médico que sequer tenha atendido o seu paciente, ele vá periciar esse paciente. Não pode. Então, se isso estiver acontecendo, realmente, esse conflito de interesse tem que acabar. O médico tem que ser demitido. Não tem jeito. Tá certo? Doutora, 6 não minutos. Pode. Obrigado, doutora, pelas suas palavras. Pessoal, olha, eu já estou percebendo que está ficando um pouquinho vazio aí o plenário, gente indo embora. Tenha um pouco de paciência. Tem que ir embora também, então vamos lá cumprir o tempo, pessoal, por respeito a todo mundo, né? Então vou passar a palavra agora para... Pode ser 3 minutos, pessoal? O Antônio Munari, o Alfredo Gonçalves, a Gisele Cátia e o Simão Zanardi concordam? 3 minutos? Então serei rígido nos 3 minutos, com o apoio de vocês, ok? Por favor, com a palavra o nosso amigo, companheiro Antônio Munari, metalúrgico do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, isso mesmo. Primeiro, a dizer que quando eu vi o companheiro falando ali, o Luiz, é Luiz, né? Que disse que um servidor apanhou, né? E o que a gente vai dizer do trabalhador que está doente e que o médico nega? E ele, às vezes, faltando parte de membro do seu corpo, né? Que nem é usando uma muleta, né? E o perito nega o benefício e ele tem que ir para a justiça para ganhar esse benefício. Né? Então eu lamento ouvir isso, porque ele pelo menos bateu de frente, né? E quando isso para mim é crime, porque é um médico que não está dando um benefício para um trabalhador, né? E que sabe disso, né? E empurra esse trabalhador para a justiça. Outra coisa, nós não fizemos encaminhamento embasado só em laudos para a Previdência Social. Tem exames médicos que vão junto e eles negam igual. Então, desculpa a companheira que estava falando aqui há pouco. Não é embasado só em laudo. Laudo até eu posso fazer, posso mentir, posso dizer o que quero da doença da pessoa. Tem os exames e eles estão negando com os exames. Né? Então, isso é lamentável a gente ouvir. Eu acho que é uma coisa que tem que ter muito cuidado e que a gente tem que ir falar mesmo e discutir com esse período para ser profissional e ser responsável. Eles estão sendo irresponsáveis, né? Antiéticos. Em estar usando o trabalhador para isso. Isso é só um desabafo. E outra coisa, por exemplo, as aposentadorias por invalidez. Os peritos não têm mais nem coragem de saber dizer se o trabalhador é inválido ou não. Não se vê mais as especiais também. Uma aposentadoria especial, o perito vai tudo para a justiça. Quem é dos sindicatos aqui que sabe alguém que está se aposentando na aposentadoria especial, dado pelo perito, a não ser que tem que ir para a justiça para se aposentar? Né? Então, o próprio pecúlio, quando trabalha, hoje é o acidente, auxílio-doença, né? É o auxílio-acidente que se chama, que antigamente a gente falava em pecúlio, hoje tem que ir para a justiça para o trabalhador depois que está faltando a mão, um dedo, parte do corpo, para ele ficar ganhando isso. Né? Então existe assim, uma falta de ética, uma profissional, de quando acaba o benefício, mesmo que ele perdeu parte do corpo, que vá para o trabalho, que fique recebendo todos esses benefícios. Então eu fico muito assim, preocupado em ver que tem profissionais, como a gente vê às vezes fazendo esse tipo de coisa com o trabalhador, desrespeitando. É um desrespeito isso.
Eu tive que ir na Previdência, faz parte do Conselho da Previdência Social em Canoas, porque tinha mesmo uma trabalhadora com a cirurgia, como falou a companheira, de cima a baixo, numa cirurgia de intestino, e não deram o atendimento para que essa pessoa pudesse ser atendida rápido e voltar. Porque quando tem que ir lá no hospital fazer a perícia, não vai também. Né? Então tem muita coisinha que a gente teria que ter mais tempo aqui para falar para vocês, e eu acho que essas coisas tem que levar para discutir com os peritos. Sobre a questão do não atendimento e não definição. Por que tem que ir para a justiça para um juiz definir a doença das pessoas? Ele não é médico. Né? E isso é ouvir do juiz. Ele tem que dar tutela para ficar recebendo o benefício, para depois ver o que vai fazer, para passar por uma junta médica. Até lá, nós temos mais gente ficando doente por conta disso, por depressão e recebendo, e dando prejuízo, porque tem que ir para a justiça. Companheiro ok, Antônio. Obrigado. Podia falar obrigado, mais? Obrigado, querido Mário Antônio Munari. Eu só queria pedir desculpa à doutora Janaína, porque naquela hora eu não a consultei também. Você é a última inscrita, concorda com 3 minutos também. Eu sei que vocês têm muito a contribuir, pessoal, mas aí tem que ter uma organização mínima, né? Senão a gente... com a palavra, o nosso companheiro Alfredo Gonçalves, do Fórum Sindical da Saúde. 3 minutos, Alfredo. Primeiramente, agradecer ao deputado Vicentinho por estar proporcionando essa oportunidade da gente estar colocando aqui a realidade dos trabalhadores brasileiros, que não é do Oiapoque ao Chuí. Né? A questão ela é toda... E o doutor, presidente da associação, quando ele coloca a realidade que ele coloca, a proposta que ele coloca, não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil nas perícias do INSS é maltrato mesmo. Eles tratam mal. E hoje, Vicente, nós temos quase 500 mil de perícias represadas no Brasil. Tem perícia sendo marcada para janeiro, fevereiro. E o que vai ser desses trabalhadores quando chegar lá em janeiro e fevereiro, que ele já recuperou a condição dele de trabalho e o perito chega na frente do perito e o perito está apto para o trabalho, mas não reconhece aquele tempo que ele ficou afastado. É isso que acontece hoje. É isso que acontece nas perícias. Maus tratos, isso é comum. O trabalhador chegar 1h da tarde, ser atendido às 8h da noite e ainda ter, muitas vezes, um perito passar, porque o trabalhador reclamou, o guarda da recepção vai e fala para o perito, e o perito diz, agora tu vai te ralar, tu vai ser o último a ser atendido. Pode esperar, isso aí é comum acontecer. Isso é comum, entendeu? Isso aí não é, isso é prática da perícia do INSS. Prática, maus tratos, xingamentos, tanto que nós do Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador, a gente constituiu um documento, levou para a plenária estadual da CUT, foi aprovado na plenária estadual da CUT, a gente fez a entrega para o deputado, fez a entrega para o Mauro, presidente do INSS, mas não dá, e essa oportunidade aqui com certeza vai ter desdobramentos, a gente vai dar continuidade nesse processo, nesse andamento desse processo, porque não dá para deixar da forma que está, porque da forma que vem, que o Mauro apresentou aqui, parece que está tudo muito bem, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Na verdade, os problemas que a gente tem lá na ponta, lá nas fábricas e nos outros locais de trabalho, é que a gente sente a realidade de perto. Porque a maioria dos peritos, a nível de Brasil, nível do Rio Grande do Sul, nós no Rio Grande do Sul temos experiência. Maus tratos, eles têm uma corporação muito... a organização deles é antitrabalhador. E nós temos documentos, temos provas. Então, eu acho que a gente está agradecendo essa oportunidade e a gente espera os desdobramentos dessa audiência pública aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido companheiro Alfredo. Agora concedo a palavra à doutora Gisele, representante da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Também 3 minutos, doutora Gisele. Eu gostaria de falar também em nome da gerência de Jundiaí, que é onde eu trabalho. Por favor, doutora, fala no microfone, porque como está passando pela internet ao vivo e está gravando, para poder captar a sua voz. Então, eu queria falar em nome da gerência executiva de Jundiaí, onde eu trabalho, que é uma situação especial que a gente tem lá, né? Por sorte de ter uma chefia aqui que deixa a gente trabalhar com autonomia, que se preocupa com a humanização, é uma coisa um pouco diferente. E eu acho que realmente essas críticas que foram levantadas, que são coisas muito sérias, que vão ser apuradas, e a gente está aqui para o diálogo, e falar também que muitas vezes, na maioria das vezes, não é fácil para a gente trabalhar como perito, não. A gente está enfrentando grandes dificuldades também, como estamos ouvindo a parte dos trabalhadores,
e a gente acha que temos que juntar essa laranja para poder entender realmente o que está acontecendo, as duas partes da laranja, né? A gente está aberto para o diálogo, estamos aqui querendo realmente ter uma nova visão e mudar essas coisas erradas, apurar distorções muito sérias, a doutora Leopoldina apontou aqui, a gente fica até preocupado, né? Já que está na nossa categoria isso acontecendo, queremos apurar. E em Amparo aconteceu uma coisa meio interessante, a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa com o Sereste, que é um braço da prefeitura ligado ao SUS, né? E fizemos lá um encontro trabalhador, nós discutimos muitas coisas, e a gente percebeu que o trabalho de amparo está sendo um pouco diferente, né? Porque é muito complicado para a gente, numa sala de exame pericial, às vezes em 20 minutos, você determinar a capacidade laborativa. Algumas situações são fáceis, nas outras são complexas. E nessa parceria com o Sereste está sendo muito interessante, porque eles, geralmente os trabalhadores que são vítimas de acidente de trabalho vão até o Sereste, são acompanhados lá, e a gente faz a discussão desses casos com o Sereste. É uma coisa nova, né? Que aconteceu lá, particularmente em Amparo e o Sereste. Muito estimulado pelo gerente executivo nosso, Eudes, que foi o padrinho dessa parceria, né? Então, assim, só para dar uma esperança, ver que é possível a gente conseguir soluções. E eu gostaria de ler aqui, assim, um resumo de algumas coisas que a gente apontou nesse encontro, é uma coisinha rápida. Só pediria a paciência de vocês para escutar um pouquinho. Vai com 2 minutos já, viu? Tá. Num cenário ideal, todos os trabalhadores teriam educação, formação profissional, saúde, condições de trabalho plenas e pouco adoeceriam. E os trabalhadores que apresentassem redução em sua capacidade de trabalho seriam readaptados rapidamente para outras atividades compatíveis. Essa é a nossa meta, pois acreditamos que sentir-se produtivo é um dos pilares da luta existencial humana. A Previdência Social atualmente é o final da linha, já que é nela que o trabalhador incapaz para o trabalho encontra seu último eixo de sustentação. Por outro lado, neste final de linha, há um rico histórico de como ocorre o adoecimento do trabalhador. Isso se traduz no enorme banco de dados, demonstrando falhas em setores que vêm antes da chegada da incapacidade para o trabalho. E agora eu falo aqui até falhas educacionais. Às vezes a gente pega uma pessoa de 50 anos de idade, que tem uma limitação física, mas que há 30 anos atrás tinha que frequentar a escola e não frequentou. Entendeu? A pessoa que às vezes tem uma educação deficitária, educação formal deficitária, e você não consegue reabilitar aquela pessoa com 50 anos. E vem tudo para a Previdência. 3 minutos, doutora, desculpe. Então, a Previdência Social Pública Brasileira tem como próxima etapa deixar de ser o final da linha e passar a ser um recomeço. Este processo de melhoria nas condições de trabalho nas empresas já apresenta importantes instrumentos na legislação previdenciária atual, como o nexo epidemiológico, o SAT e o FAT. Tais parâmetros são utilizados pelo INSS e fazem que, quanto menor o adoecimento decorrente do trabalho, menor o imposto a ser pago pela empresa. Com isso, o empregador sente-se mais estimulado a investir na saúde de trabalhadores. Determinantes avanços poderão vir com a bagagem acumulada na Previdência Social brasileira nos últimos anos com relação às condições de saúde e ao processo de adoecimento do trabalhador. Com este conhecimento adquirido, devemos traçar estratégias preventivas de proteção e promoção à saúde do trabalhador. É preciso também uma atuação... 4 minutos, doutora, por favor. É preciso também uma forte atuação forte e focada na reabilitação profissional. Para ter sucesso nas estratégias, é necessária a articulação com múltiplos setores da sociedade, como a saúde, a educação, o trabalho, emprego, os sindicatos, judiciários e outros para somar forças e experiências. Precisamos a cada dia cuidar melhor de nossos trabalhadores, pois eles são o que há de mais precioso em uma empresa e o sentido maior da existência de nossa Previdência Social Pública. O trabalhador é fonte geradora de toda a riqueza do mundo. Para encerrar isso, a gente está aqui aberto, queremos achar soluções juntos, entendeu? É isso que eu penso. Muito bem, doutora, muito obrigado. Quem tem algum documento, bom, já estamos encerrando a sessão, né? Mas o ideal é quem tem documento trazer para cá, a gente multiplicaria e distribuía com todos para socializar essas coisas importantes que são colocadas que muitas vezes o tempo não permite. Eu queria chamar agora o companheiro Simão Zanardi, representando a FUP, Federação Única dos Petroleiros, e a Confederação, e representa também a da CNQ, Confederação Nacional dos Químicos. Okay. 3 minutos, companheiro. Ok. Obrigado aí, boa tarde já a todos. Eu trabalho na Petrobras, represento a Federação Única dos Petroleiros, né? E nós estamos com um problema seríssimo na empresa, Vicentinho,
que são a questão dos acidentes, né? Nós estamos já com 300 mortes, só esse mês morreram 12 trabalhadores na Petrobras, ontem 3 na Bahia se queimaram, e teve um incêndio no navio da Transpetro, né? Morreu um oficial de náutica asfixiado lá em Maricá, tá? E esse problema das mortes é a falta de segurança na indústria do petróleo do Brasil, e nós estamos falando, teve um fórum, falamos para o presidente da companhia, que o Brasil está à beira de um desastre industrial de grandes proporções. Não é objeto do debate aqui, mas a gente está alertando ao parlamentar dessa grande possibilidade de acidente do tamanho da BP ou maior, tá? Só que com vítimas. O problema da humanização da saúde, ela se contrapõe com o problema que a gente está enfrentando de custo. Tá? O que aconteceu? Com a alíquota SAT, né, do seguro de acidente de trabalho, né, que é multiplicada com a alíquota do RAT, né, isso aí aumenta o imposto de 1 a 3% que a empresa tem que pagar com os afastamentos. Nós estamos falando aqui da maior empresa da América, tá? A Petrobras, que era para ser exemplo para todas as indústrias do país e empresas. A Petrobras hoje, tá? Ela não paga, tá, a Previdência, a alíquota de 6% majorada para aposentadoria especial de 12 mil trabalhadores. Eu queria que o representante da Previdência estivesse aqui, porque também a Previdência não cobra essa dívida. Nós já fizemos essa denúncia à Receita Federal e eles não cobram. Se a maior empresa do país não paga a Previdência, o que dirá as outras empresas? O outro grande problema que a gente tem é a questão da ética, tá, dos médicos do trabalho. Hoje, o Conselho Federal de Medicina permite que os médicos dos trabalhos reavaliem atestado de saúde. Então, o trabalhador, ele se acidentou, ele vai no médico, está afastado 3 dias. Quando ele chega na empresa, o médico do trabalho fala, você está bom, você pode trabalhar. Nós já entramos com processos dentro do Conselho Regional de Medicina e do Federal, e há uma proteção interna dos próprios médicos, e isso tem que acabar, não pode mais ser assim, essa proteção. Os médicos têm que decidir se eles são médicos e vão respeitar o juramento a Hipócrates, ou se eles vão se render ao capital e ser empregados das empresas e atender às metas empresariais. 3 minutos. E aí, concluindo, o Conselho Federal de Medicina tem que rever, tá, essa questão que autoriza os médicos dos trabalhos da empresa que tem SESMIT de reavaliarem atestado médico. E a gente tem que cobrar, tá, das empresas essas alíquotas, tá, que fazem da nossa Previdência fraca e dão calote no Brasil. Tá? Se estima, Vicentinho, em torno de 10 a 12 bilhões de reais que a Petrobras está devendo à Previdência. Só falta a Previdência cobrar. Tá, ok? Obrigado. Obrigado, companheiro Simão, pelas suas palavras. Agora eu passo para a última a se pronunciar do plenário, representando os bancários do Distrito Federal, a doutora Janaína, que muito contribuiu na audiência anterior também. Boa tarde. Por favor, doutora Janaína. Boa tarde, deputado Vicentinho. Boa tarde a todos os demais componentes da mesa. Gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade. Falo aqui pela assessoria de saúde do Sindicato dos Bancários de Brasília, mas o discurso costuma servir a todas as categorias profissionais aqui presentes. Gostaria de parabenizar a todos os colegas que aqui estão pelos seus depoimentos muito corajosos, de muita bravura, inclusive o da colega, a doutora Leopoldina, com toda a bravura dela, que trouxe realmente alguns dados que até deixa a gente assim muito preocupadas. Algumas coisas semelhantes acontecem no Distrito Federal. Tá? Eu vou falar um pouquinho só no final. Eu queria falar de maneira muito objetiva, levando em consideração aquilo que a gente ouviu aqui, algumas propostas que eu gostaria de passar. Algumas vão ser dirigidas ao Ministério da Previdência, outras vão servir como sugestão para a área dos peritos, né? Para que
reflitam que realmente algumas coisas sérias estão acontecendo. E eu fui fazendo essa lista aqui conforme o pessoal foi falando. E eu vou falar de maneira muito objetiva, vai seguir como sugestão, ok? Então, a questão do treinamento dos peritos, com base num programa aprovado pelo Ministério da Previdência e Saúde. Esses peritos precisam ser treinados quanto à humanização. Precisa ser implementada essa mentalidade. Não tem outro jeito de começar. Não tem outro jeito. Porque tá um câncer, um tumor ali dentro. Então não tem outra forma. Precisa ser feito um trabalho de treinamento desses peritos. O benefício não pode cessar antes do exaurimento das vias administrativas. Não é só antes do pedido de prorrogação e reconsideração. Também do tal do recurso. O tal do recurso às vezes demora 6 meses, 8 meses para ser julgado e o trabalhador fica sem receber o pagamento. Então, a defesa de que o benefício não cesse antes do exaurimento das administrativas. Oi? Obrigatoriedade da fundamentação na negativa dos laudos, tá? Então, negou nexo, negou incapacidade, vai ter que registrar no formulário, no comunicado de decisão, para que o segurado possa fazer sua defesa. A questão dos acompanhantes. Tem uma resolução, ninguém sabe, e eu demorei para descobrir que tinha. Então, se eu não sei, imagina os pobrezinhos dos trabalhadores. Tem que ser amplamente divulgado, e o INSS tem que trabalhar para dizer para os funcionários, para os peritos, gente, tem que deixar e pronto, não pode negar isso daqui, não pode, não pode, não pode, isso é um absurdo. Receber o relatório do médico assistente, fundamentar por que não concorda, por que aquilo não está correto, por que não há anexo, por que não há incapacidade. A retomada das exigências da especialização, se tem problema com o Ministério Público, eu sugiro à Previdência Social que retome isso daí, né, a exigência da especialização. Não concordo com a história do perito sem especialidade. Sem especialidade, eu não concordo. Eu não acho que tem um curso que vai formar o cara que ele vai saber periciar psiquiátrico, Lerdort, tumor, não tem como, me parece que não. A criação das procuradorias especializadas para as ações regressivas. Gente, é muito dinheiro. Ação regressiva vai dar muito dinheiro para o INSS. Muito dinheiro é muito dinheiro. Então, eu sugiro a criação de procuradorias especializadas para as ações regressivas. E a questão da ética dos peritos. A aceitação dos encargos. Me parece que há uma falta de ética na aceitação de alguns encargos, e o caso mencionado pela doutora Leopoldina é um desses casos. Aqui no Distrito Federal, tem perito do INSS aceitando encargo para fazer perícia em ação acidentária. O advogado mais desavisado não conhece o nome, não faz impugnação, e o juiz também não faz nada. Tá? Então, de olho aí todo mundo. Se tiver mais algum advogado aí na casa aqui, fiquem sempre atentos a isso. E a cessação das aposentadorias por invalidez. Existe hoje a revisão, é necessário fazer, é necessário chamar o segurado para a perícia de revisão, mas é necessário que isso siga o trâmite de qualquer processo administrativo, permitindo a ampla defesa aos segurados. A revisão das aposentadorias, atualmente, ela é feita por trás dos bastidores, o segurado não fica sabendo, de repente ele fica sabendo que a aposentadoria dele foi cessada. Isso é inadmissível, isso é um absurdo, e ficam aqui essas sugestões com o tempo que eu tinha. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Olha, pessoal, às vezes eu fico muito constrangido aqui na presença dos trabalhos, porque é coisa importante saindo, e a gente não queria interromper, mas se interrompe e prejudica outro que falou pouco tempo, mas estão todas as falas registradas. Segundo a assessoria, daqui a 2 horas, já pode entrar pela internet, que tem todo... hoje vai ter já gravado a fala de cada uma de vocês, já podem captar pela internet, e eu acho que a partir de amanhã já tem por escrito o relatório pronto para nos ajudar na reflexão. Isso serve para vocês, serve para a comissão de trabalho que eu represento aqui, serve para os nossos gestores e também para os operadores dessa luta desse direito. Eu queria anunciar a presença do meu colega e companheiro da Comissão de Trabalho, o deputado Valnei Rocha, que foi comigo autor do requerimento para a realização desta audiência. Obrigado, companheiro Valnei, pela sua presença, irmão. A minha companheira não pode perder o avião, então vai precisar se retirar, eu quero agradecer. Mas eu vou conceder as considerações finais à doutora Maria Maeno para pronunciar, e também a nossa doutora Ana
Maria da Graça dos Santos Aquino, que ela não esteve no debate como um todo, mas se digna... Ah, você estava aqui? Eu a chamei. Mas eu a chamei aqui na mesa, na época. Mas se digna... Ah, então tá bom. Então ouviu tudo, então tem condição de fazer a sua resposta. Então, por favor, vamos fazer na mesma ordem. Então a senhora fala o nosso amigo Geilson e também a doutora para encerrar, ok? Bem, várias contribuições já foram colocadas aqui e eu acho que todas são muito importantes, mas eu gostaria de ressaltar algumas questões. Eu acho que o Ministério da Previdência Social e o INSS eles têm que entrar no século XXI com transparência institucional. Quer dizer, essa transparência está escrita na Constituição brasileira e ela não tem. Então, vários dos problemas que estão colocados aqui são decorrentes dessa transparência, tudo feito por comissões internas, sem que a sociedade saiba exatamente quais são. Até numa seguradora privada, a gente sabe quais são as condições para que a seguradora pague ou não o carro que a gente riscou. No INSS, a gente não tem esses critérios publicizados. Então, acho que essa é a questão principal. 2, a fala do Dr. Mauro me pareceu uma fala, além de extremamente técnica, que eu acho que é importante, muitos dos aspectos de gestão de números. Então, o critério de excelência do INSS é o tempo médio de espera de atendimento. Quer dizer, isso é um dos critérios, mas outros critérios são justamente aquilo que é a pauta da discussão. Como é que é tratado o segurado, está sendo concedido corretamente o benefício e de que espécie, acidentário ou não, que a gente está colocando aqui que não. Então, isso deveria entrar na gestão, né, do trabalho desenvolvido pelo INSS, número de requerimentos, e quando ele diz que a maioria se conformou com a cessação de benefícios, nós estamos falando que a maioria não é que se conformou, não teve condições de pedir prorrogação nem reconsideração, porque não quer perder salário. Nós estamos falando isso, a interpretação é outra, os dados são os mesmos, só que a interpretação é outra. Então, acho que a gente tem que entrar em sintonia, né, nessa discussão. E só tem um jeito de entrar em sintonia, é fazer com que o INSS se abra para a sociedade, porque, afinal, o INSS é da sociedade, né? Terceira questão, critérios de incapacidade. Nós não estamos discutindo a diferença entre doença e incapacidade. Todos nós sabemos disso, eu sou médica, eu sei disso aí. O que eu quero saber é quais são os critérios. Os critérios que o INSS utiliza não são critérios compatíveis com o nosso século também. São arcaicos, são absolutamente fora da realidade e não atendem à necessidade do trabalhador. Em relação à consulta pública, que o doutor Mauro colocou, eu não sabia que, fico atenta, não sabia que estavam em consulta pública. Mas, além da consulta pública, não adianta nada a gente mandar um monte de coisa que nós mandamos, um grupo de universidades liderados pela Fundacentro, nós mandamos várias sugestões na outra vez, nas diretrizes anteriores, e tudo continuou como está, inclusive com as diretrizes mantidas secretas. Então, não adianta só consulta pública e apreciação depois intersetorial, com participação da sociedade, que foi uma coisa colocada por várias pessoas aqui. Em relação a modelos, a projetos loco-regionais, que a doutora Gisele colocou, eu conheço razoavelmente a realidade lá. Realmente, o gerente executivo é uma pessoa parceira, realmente, do INSS, o Eudes, né, eu posso até dizer isso, eu conheço. E nós temos um projeto também de reabilitação profissional em Piracicaba, em que depois de anos o INSS trabalha junto com o SUS, junto com o Ministério do Trabalho. Então, há algumas coisas importantes sendo feitas, mas têm que ser valorizadas pela política nacional aqui do INSS. Então, acho que esta é uma outra questão. Em relação ao novo modelo pericial, SUS, eu acho que é fundamental o seguinte, que entrem, eu insisto nisso, que entrem os acidentes e doenças do trabalho e que o SUS seja privilegiado nessa relação, porque o SUS, junto com a Previdência Social e a Assistência Social, compõem o tripé da Seguridade Social, como bem disse o doutor Mauro. Agora, o SUS não é tratado de maneira como irmã. Pelo contrário, quem é tratado como irmão são as empresas. Então, acho que isso é uma questão central de se colocar. Tanto é verdade que as descaracterizações feitas pelo INSS, pela perícia do INSS, são baseadas, são baseadas em documentos feitos pelas empresas, pagos e feitos pelas empresas. Portanto, são de interesse unilateral contra o trabalhador.
Então, eu acho que esse tipo de documento não deveria ser utilizado. E está em resolução, em instrução normativa do INSS, isso pode ser de uma caneta, assim, de uma noite para outra pode ser abolido. Então, eu acho que a gente deve construir outros critérios. Obrigada, desculpe. Obrigado, doutora Maria Maíno. Eu só queria contar com a senhora após a reunião da Comissão de Trabalho no grupo que a gente vai criar. Se a senhora podíamos contar com a senhora para construir caminhos. Ok? Muito obrigado, viu? Passo a palavra agora para o doutor Geilson Gomes de Oliveira. Eu recebi um cartão aqui para não cometer nenhuma injustiça, só para anunciar a presença, eu acho, da Renata da Mata. Ela é vice-presidente da RNP Núcleo Rio de Janeiro. O que quer dizer RNP? Ah, ok. Então, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Ok. Muito bem-vinda, o amigo companheiro Renato. É você, né, Renato? Por favor. Eu acho que foi muito pertinente essa discussão, esse debate, a sociedade expondo o seu ponto de vista. Como eu comecei o meu debate, eu já tinha falado que a associação não compactua com o mau servidor, o servidor que está fazendo um mau trabalho e com isso manchando toda uma categoria. Muitos desses casos não tenho como ter certeza também, mas assim, a princípio parecem que são casos casos pontuais e que realmente isso já é científico. Muitas vezes uma opinião ruim sobre um determinado assunto, ele reverbera muito mais do que uma opinião boa. E isso é o que a gente sente. Então, assim, casos pontuais acabam manchando toda uma categoria. Tem essas questões que a doutora Leopoldina apontou, e que eu acho que sim, são casos que ferem a ética, ferem os princípios administrativos, e isso tem que ser, eu acho que essa comissão pode até aprovar isso, que seja apurado pelas instâncias que tem que fazer. Agora me chamou a atenção duas coisas que eu vou fazer comentar com mais ênfase. A primeira, isso me faz reportar uma frase que a gente aprende nos primeiros dias da Faculdade de Medicina, que o médico, primeiro, ele não pode ser nocivo, né? E quando você passa a fazer escárnio do sofrimento alheio, isso é terrível, é a pior coisa que um médico pode fazer. É você tripudiar do sofrimento daquela pessoa. Então, a Associação Nacional dos Médicos Militares não concorda com isso. Eu sei que existem blogs tanto atacando a perícia médica, como tentando defender, e algumas dessas defesas desses blogs não são autorizados pela Associação dos Peritos, não refletem o pensamento médio da perícia médica. A gente acredita que nós somos melhores que isso. Nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. E o Conselho Federal de Medicina, eu tenho certeza que não. Nós possuímos uma Câmara Técnica onde esses assuntos podem ser levados e debatidos. Inclusive, eu acho que pode ser uma contribuição dessa audiência que se levem esses casos para a Câmara de Perícias Técnicas para que a gente se discuta isso lá. Outra coisa que me chamou a atenção foi o companheiro petroleiro falando sobre a questão do FAP. E talvez a gente ainda não tenha a Previdência e a sociedade aberto bem os olhos para isso. Mas o que a gente tem recebido na perícia, e a gente não tem tido voz para externar isso, é que muitos casos desses de majoração do FAP estão sendo revertidos a nível de advogados, enquanto que o correto seria que as empresas atuassem no momento de prevenção, contratassem mais médicos de trabalho, contratassem mais engenheiros de segurança, melhorassem o seu serviço de engenharia e saúde e medicina do trabalho, e não é o que está acontecendo. Elas estão tentando reverter o FAP a nível de justiça, né? E isso é terrível. E é isso que a Associação Nacional dos Médicos se propõe a fazer, é que a gente seja parceiro nessas condições, ajudar que o ambiente de trabalho dos nossos trabalhadores brasileiros sejam o mais salubres possíveis. Ok? É isso. Obrigado. Já? Obrigado, doutor Geilson. Também gostaria de consultar se em a comissão necessitando, se eu voltaria para discutir o próximo passo. Muito obrigado, doutor. Então, vou conceder a palavra à doutora Ana Maria Aquino, que vai fazer a sua fala final. Quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aos colegas da mesa na pessoa do deputado Vicentinho.
dizer que é muito importante esse momento, aqui onde cada parte houve dificuldade da outra, porque no final o interesse é um só, a nossa clientela, que é o trabalhador, e reforçando esse pensamento, o INSS criou uma diretoria de saúde do trabalhador para ter uma visão, um olhar mais diferenciado e mais amplo em relação à saúde do trabalhador. Não apenas vendo como um doente, mas como um conjunto, que a perícia tem um conjunto de ações para melhorar a qualidade de vida e a saúde do trabalhador. Vários pontos foram colocados aqui, e a ideia realmente é que juntos possamos fazer uma construção, e não é intenção, eu acredito, de nenhum dos senhores desconstruir ou denegrir a imagem do INSS, pelo contrário, nós estamos aqui para construir. E nesse sentido, eu acredito que questões do passado que já avançamos deveriam também ser reconhecidas aqui, e não voltar no tempo, porque, por exemplo, na questão da transparência, tanto é que essas diretrizes que norteiam, servem de apoio à decisão médico-pericial, não é engessada. Ok, eu vou concluir o pensamento. Nós estamos aqui juntos para fazer uma construção. Não estou aqui para ir de encontro às coisas colocadas. Vocês têm razão em muitos pontos. O que eu quero dizer é que onde já avançamos, não vamos voltar, porque isso é desconstrução. Vamos para frente. As diretrizes são publicadas por resolução, são publicadas no Diário Oficial. Antes, no passado, era orientação interna. Não era publicado, mas agora é através de resolução no Diário Oficial. Todas as diretrizes, todos os atos normativos, orientações internas, por determinação do presidente do INSS, estão sendo atualizados e publicados para dar transparência aos processos de trabalho do INSS. Quando a gente pensa em melhorar o atendimento da perícia médica, antes a gente tem que pensar, e o INSS vem pensando assim, em melhorar o atendimento do INSS, porque a perícia médica não é desvinculada do INSS, não é autônoma, é um serviço que o INSS oferece, e se para isso o segurado não for bem atendido desde a porta de entrada, ele esbarrar em várias dificuldades, e isso vai refletir com mais força no momento da perícia, que é uma situação muitas vezes, mais, pela própria essência, mais conflitante, porque o perito pode, embasado na sua técnica, não reconhecer aquele direito. Então, por si só, pode ser uma situação conflitante. E se o segurado já vem, o trabalhador já vem satisfeito desde o primeiro atendimento lá na entrada, isso pode refletir com mais força nesse momento. Outra coisa, também a questão de rotular. É claro que existem profissionais, bons profissionais e maus profissionais, em todas as áreas, e isso também acontece na perícia médica do INSS. Se fosse assim, a gente também poderia fazer uma comparação, o que não é produtivo, mas os peritos médicos do INSS têm uma série de problemas que são citados. Eu já fui auditora do SUS, com muito orgulho, no estado do Paraná. O que é que se dizia? Que o médico assistente do SUS não examina o paciente, o médico do SUS faz consulta em 5 minutos. Então, essas questões são casos de maus profissionais. A gente não deve levar como regra. Tem bons profissionais da perícia médica do INSS, tem bons profissionais no SUS, como nos convênios em todos os segmentos. Outro ponto é que o perito médico ele está subordinado, está sujeito ao Código de Ética Médica, como também ao Código de Ética do Servidor. E como todo servidor do INSS, ele também tem um sistema de registro de frequência, tem um ponto eletrônico. Na questão de dizer que ele faz a perícia correndo para ir embora, ele também tem um sistema de registro de frequência, o ponto eletrônico. Esses pontos, essas citações 5 minutos, Oi? 5 minutos.
essas citações que foram colocadas aqui, o INSS não compactua do médico da empresa, o médico do trabalho, o seu mesmo da empresa. Em relação ao COPES, não é alta programada. Esse modelo foi o melhor possível para a época e, pelo doutor Mauro ter colocado aqui números, não conseguiu, por questão do tempo, chegar no detalhe que ele colocaria para vocês. Ele não acha que está bom assim, apresentando esses números, tanto é que para isso está sendo pensado, estudado e apresentado à sociedade esse novo modelo de perícia médica, porque entendemos que o modelo atual já não satisfaz e sempre buscamos melhorar. Como o tempo se esgotou, quero agradecer a todos, estamos abertos sempre ao diálogo, queremos participar e construir juntos um melhor INSS, uma casa de reconhecimento de direito. Só a título de informação, o segurado recebe o resultado, a comunicação do resultado de um requerimento. Por isso vem assinado pelo presidente do INSS. É o resultado do requerimento, sendo a perícia médica apenas uma fase, uma etapa desse reconhecimento. Ali também está reconhecendo o direito administrativo, qualidade do segurado e isenção de carência. Por isso é assinado pelo presidente. Porém, o segurado pode saber quem é o médico que fez o seu exame, o seu laudo, solicitando o laudo que é de seu direito. Ele solicita e o laudo vem com a assinatura do médico perito. Esse é o modelo atual. Tem também o modelo do CIB, a informatização da perícia, melhorando as questões que nós tínhamos no SAB. Então, dia 18, agora, vamos fazer o primeiro piloto em relação ao novo sistema de perícia. E o modelo que a colega Maria Maeno colocou dos conceitos da CIF, concordamos com isso, já temos na nossa perícia para o benefício assistencial. Esse modelo, depois de 5 anos de estudo da CIF, já é aplicado para reconhecer o direito ao benefício assistencial, e a ideia é que se estenda também para o benefício previdenciário. Porém, ainda não é fato, já estamos avançando em estudos, e principalmente na questão da reabilitação, que entendemos que tem que ser o modelo biopsicossocial, e não apenas biológico, mas biopsicossocial. E vamos também, no novo modelo, trazer a incapacidade parcial quando a permanência no trabalho agrava a situação do trabalhador, vai ser reconhecida essa incapacidade parcial, e ainda quando representa risco para si ou para terceiros. Em linhas gerais, é isso, estou à disposição. Obrigada, desculpe. Doutora, muito obrigado. Doutora Ana Maria Aquino, por ter ficado, ter falado, e os problemas continuam. Primeiro, eu queria manifestar a minha maior solidariedade a todas as vítimas destas mazelas da perícia médica no nosso país. O pouco que vocês contaram aqui, o pouco que vocês estão falando aqui agora, e cada um de vocês com a sua história de vida, demonstra que a coisa é grave. Não quer dizer que é vontade da associação, da entidade, mas que a coisa é grave. Tem questão estrutural seríssima e tem que ser resolvida. E por isso, só por isso, se colocado de maneira oficial nos anais da casa, já serviu a pena, já valeu a pena fazer esta audiência. Eu quero aqui dizer para os senhores que, primeiro, antes de falar, eu queria só anunciar, ele já teve que sair, mas o nosso companheiro Valci Previtali Bruno, que é do Sindicato dos Bancários, nos presenteia um livro muito importante, um trabalho profundo do Sindicato dos Bancários, que então eu queria anunciar, chamado Saúde dos Bancários. Também os companheiros da CUT estão sendo chamados, para assim que terminar, se encontrar no mesmo lugar que vocês acertaram aí, né, Borges? Bom, segundo, pessoal, eu queria aproveitar que vocês estão aqui para dizer primeiro o seguinte: não se esqueçam de que esta casa é um parlamento burguês. Não tenham dúvidas disso. Alguns atrevidos conseguem virar deputados. E felizmente a gente encontra aqui muita gente boa, que ainda não consegue sequer aprovar um código florestal de acordo com a dignidade do nosso planeta. E ainda não consegue aprovar as 40 horas semanais, que ajudaria a trazer paz e saúde.
ainda não consegue aprovar o fim do trabalho escravo no Brasil. Ainda não consegue aprovar a regulamentação para impedir a precarização do mundo do trabalho na terceirização. Mas que esse grupo luta e batalha, não só os que vieram aqui não, tem muita gente boa espalhada por aí afora. Então, a dica, pessoal, não deixem de participar desta casa, não deixem de cobrar, porque este é o grande espaço que nós devemos ter para fazer eco aos sentimentos e às mudanças que essa casa precisa. Eu estou convencido que nós vamos aprovar 40 horas semanais nessa casa. Estou convencido que não vamos fazer uma lei para acabar com o trabalho escravo efetivamente. Como estou convencido que nós vamos evoluir. Agora, sozinho, aqui dentro, tendo deputado que representa a classe patronal, e é uma grande parte, não será fácil, tem que fazer muita coisa. O movimento sindical não pode ser omitido deste caso. Então, quero agradecer aqui a presença de vocês. Dizer que, doutora Leopoldina, a senhora vai ficar comigo um pouquinho, que nós queremos formalizar esta denúncia. Vamos formalizar. Eu não sei exatamente qual é, o que é que regimentalmente uma comissão de trabalho pode fazer. Mas quero dizer para a senhora que nós vamos formalizar, levar esta denúncia para a comissão, e se a comissão não se sensibilizar com essa questão, eu vou acompanhar a senhora em todas as estruturas de fiscalização de poder deste país. Seja a Polícia Federal, seja a Corregedoria, seja o Conselho Regional de Medicina. E vai muito mais gente, porque isso é mais grave do que se pode imaginar. E como a senhora falou até de provas, isso é coisa muito séria. Então vamos discutir que passos a gente vai dar de acordo com o que se pode fazer, porque nós somos o parlamento, né, nós não somos polícia, né, nós não somos investigadores, nós somos um parlamento que pode gritar. E eu quero ver o que é que cabe no sentido da denúncia. Mas a senhora conte com a gente, não estará sozinha. E eu tenho certeza que a direção que representa os peritos estará conosco, porque essa direção não vai compactuar com esse tipo de postura criminosa. Então, fique um pouquinho para a gente conversar um pouquinho, para ver que passo a gente vai dar. Você não vai ter muito o que falar, viu? Eu tenho a certeza. Quero também dizer que as propostas apresentadas, doutora Janaína, elas serão consideradas. Nós vamos, com este relatório, levar para o grupo de reflexão. Nós temos, na comissão de trabalho, nós temos um grupo de trabalhadores, de representantes. Porque levar para, como alguém falou naquela hora, às vezes a comissão ela é do capital. Infelizmente, hoje, a maioria da comissão de trabalho é a maioria que consegue impor sobre nós a aprovação da terceirização conforme o Sandro Mabel quer, que é o pior projeto que tem aqui, que legaliza a precarização, por exemplo. Mas nós podemos nos manifestar, vamos verificar como é que a gente faz. Queria contar com a dona Ana Maria, também se precisar, para a gente pensar num grupo com base nessa coisa boa, porque eu tenho certeza que aqui a gente não vai condenar todo mundo. Não é a existência do perito que tem que ser condenada, é a postura do mau profissional, mas que também pode ter erro advindo da estrutura de Estado. Quando você põe um oftalmologista para consultar a canela de um companheiro, né? Então ele está precisando de um oftalmologista, né? Então, por esta razão é que nós vamos dar um salto de qualidade. O papel desta comissão, pessoal, não é resolver os problemas, é ouvir. Por isso fala que é audiência pública. Não podemos aqui ter responsabilidade de, olha, nós somos aqui o delegado, vamos pegar tudo, vamos resolver tudo. É continuar com este trabalho. E quem sabe, doutora, além de tudo isso, uma audiência pública sobre este assunto exclusivo, porque ele já está na malha da corrupção. E aí nós queremos ter a Polícia Federal junto e outros segmentos, se não houver procedimento no caso. Quero aqui agradecer a todos vocês que vieram de longe, agradecer aos palestrantes que se dedicaram com tanto afinco e tanto carinho a este diálogo, e a luta continua. Obrigado, pessoal.